Então, vamos para o nosso encontro 3. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como colocar o nosso produto na vitrine. Já vamos começar direto falando sobre isso, que a gente tem bastante coisa nesta noite. Deixa eu compartilhar aqui. Mesmo esquema das outras vezes. Acho que é dar uma recapitulada, Paty, do que a gente viu. Eu acho que a gente pode, né? A gente tinha conversado primeiro a gente lá no primeiro encontro a gente, né, falou sobre as personas. Hoje a gente vai voltar, retomar, né? Acho que de hoje assim que a gente lembrar daquilo que a gente conversou no primeiro encontro sobre as personas. E aqui também a gente tem que ficar no radar com a questão da capacidade produtiva, né? Até porque amanhã a gente vai falar sobre orçamentos e projeções, principalmente para o ano que vem. Então, a gente vai vendo assim que à medida que a gente vai evoluindo nos assuntos, a gente tem que buscar coisas que já foram vistas. Então, não. Então, acho que aqui hoje a gente lembrar lá das pessoas que a gente construiu lá na identidade estratégica, né? Que a gente vai conversar um pouco sobre a questão de mercado, né? Que também é outra coisa, exemplo disso que a Leia fez, é a gente estar antenado no que está acontecendo à nossa volta, porque quando a gente está tocando o nosso negócio, a gente tem a tendência a ficar preso né, no dia a dia, na operação. A gente já conversou no nosso último encontro sobre dividir os nossos tempos, ter o tempo de olhar para o negócio, ter o tempo de programar, ter o tempo de revisar. E aqui também tem mais uma coisa que a gente precisa ficar de olho, que é o que está acontecendo no mercado, ou seja, o que está acontecendo com os nossos concorrentes, os nossos parceiros também, principalmente com relação a essa questão de inovação, que também é uma coisa que eu que digo que a gente precisa sempre estar incomodado, né? A gente nunca pode estar acomodado, a gente tem que estar sempre incomodado. Então, isso é bem importante, porque ele vai fazendo com que a gente esteja olhando o que está acontecendo e pensando em novas formas, né, de tocar o meu negócio, ou seja, o meu concorrente está fazendo em termos de produto, o que ele está trazendo em termos de novidade, para que a gente possa também trazer para dentro dos nossos negócios. E aí, acho que uma coisa que aqui a gente precisa pensar, e aí para vocês duas pensarem, é o nosso portfólio, né? O que eu tenho hoje em termos de portfólio de produto? Na NET ali a gente conversou, né, a NET, naquele primeiro encontro lá, sobre todos os principais produtos, né? Então aqui a gente retomar até para a gente fazer um exercício aqui de preço, como é que tá, e a gente até tentar calcular algumas coisas em termos de resultado. A Leia, que foi a que trouxe esse insight, né, Leia, da questão do corte terceirizado, que reduziria a tua margem, mas eu não sei, por exemplo, se tu chegou a olhar para a tua concorrência, se os preços das colmeias está mais ou menos com o que eles vendem, ou se tu conseguiria mexer em algumas coisas de preço. São importantes todas essas perguntas nesse momento e a gente começar a organizar as ideias para poder colocar no papel. Fala, Lê. Pode falar, Lê. Tem que abrir o microfone, a gente não está te escutando. Opa, esqueci de desbloquear. É uma dúvida que eu tenho, porque eu fiz uma pesquisa bem rápida pesquisei colmeias organizadoras Porto Alegre. Aparece eu, aparece a Leroy Merlin, Kamikado e não me lembro qual outra, ou seja, são concorrentes gigantescos que eu não sei nem como comparar meu preço com o deles, porque o deles é em grandíssima escala que eles compram, né, de fornecedores, com certeza não é produção própria.
Mas eu me espantei de ver que a minha concorrência são magazines, né? São mega lojas de produção direta, eu não achei ninguém. Na pesquisa rápida que eu fiz, né? Não cheguei nem a olhar preço deles. Mas de venda local, os meus concorrentes são esses grandes. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. E o preço deles, como é que estava em relação ao teu, Lé? Eu nem cheguei a olhar, porque, Ah, né, tu eu te ainda tô. assustou já com o tamanho deles e não olhou. Eu pensei, não vou nem olhar. Mas estava anotada na minha planilha de tarefas a fazer essa verificação de valor realmente, né? Mas não cheguei lá ainda. Maravilha, a gente vai dar uma pesquisada aqui. Enquanto a Paty está olhando aqui para ver o que que a gente encontra em relação a valores, uma coisa legal, né? Eu sei que tu tem as tuas medidas, tu tem as medidas diferentes, e a NET, como é serviço, ela tem ali os serviços dela. Pergunta para vocês pensarem e já se organizarem, né? Vocês têm esses produtos descritos como se fosse um cardápio, um portfólio? Por exemplo, colmeia tanto por tanto. O que que ela é feita, o diferencial dela. Mesma coisa o serviço, o tipo de serviço, o que que é feito, diferencial, quanto tempo para entrega. Essas coisas vão ajudando a gente a organizar o nosso produto, as nossas entregas. E quando a gente vai trabalhar, o que a gente vai trabalhar hoje, que é preço e também a comunicação desses produtos, desses serviços, a gente sabe, primeiro que na hora de comunicar tá mais fácil, porque ele já está organizado, né? Então, eu tenho um cardápio de X tamanho, são tantas cores, ou não tem cor, ou é isso, para dizer, eu tenho esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, e pensando naquilo que a gente trabalhou no encontro 2 da capacidade produtiva, a gente também saber quanto mais que a gente consegue suportar. O que que pode acontecer? A gente trabalha bastante, que é uma coisa que a gente tem que alinhar, depois a gente vai falar de comunicação. A gente se anima, começa a comunicar e oferecer o nosso produto. Aí o que acontece? Os clientes nos descobrem e vêm para a gente. Então eu entrei lá e pesquisei que, poxa, tem só a Leia, a Leroy ou a Kamikado, então eu vou falar com a Leia e vou chamar as minhas amigas. E aí todo mundo vai para aquela oferta que a Leia fez e ela não consegue atender. Então, ir equilibrando isso nos ajuda a saber o tipo de produto para poder também classificar quais eu vendo mais, quais eu consigo ter uma margem melhor. Tá fazendo sentido para vocês? Opa, podem ir falando, meninas. Boa, tem essa descrição de produtos apenas nas respostas prontas do WhatsApp Business. Beleza. Pode ser ali, né? Mas é importante mesmo que tenha os produtos descritos direitinho e para vocês conseguirem trabalhar até essa questão da precificação. Porque na hora que a gente vai descrever o produto ou o serviço, tanto questão de quantidade, quanto de tempo, no caso, né, para trabalhar, para vender, para tudo mais, também a questão do serviço, quantos eu consigo entregar, e aí quando a gente consegue, no outro encontro, a gente fez algumas projeções de serviço e de produto. E aí a gente olhou a capacidade de entrega, né, a capacidade de quantidade que poderia ser produzida de produtos, ou a quantidade que poderia ser ofertada de serviço. E também a gente tinha dois serviços diferentes, que eu acho que é o mesmo caso da NET também. Tinha processos terapêuticos e tinha constelações individuais. E a NET agora comentou com a gente no começo que ela tem também alguns processos em grupo. Então, isso eu consigo também ver, poxa, qual é o que eu tenho? O menor custo e eu tenho a melhor margem. Então, a gente ter a descrição nos ajuda a ter esse parâmetro assim. Beleza? Lé, as tuas colmeias, elas são de quantas? Como é que ela é? Pode abrir o microfone e falar. Tá, na verdade eu vendo unidade, mas daí as clientes montam o kit com os tamanhos e quantidade que elas querem de cada. Então, é tipo uma caixinha, é isso? O Individual. produto? A colmeia porque aqui eu tô olhando colmeia organizadora, por exemplo, aí tem Aham. 4 divisórias, entendeu?
Tem diversas variações, né? Mas basicamente ela é uma caixinha dobrável que quando tu abre ela se torna um organizador. Tá. E quantos espaços tem? Tem um padrão da quantidade de espaços ou não? Não tem padrão. Eu tenho de 7 a 10 divisórias. Em Não, cada tem de comércio. 6 a 10 divisórias. Isso, em cada. Tu vê assim, ó, alguns preços que a gente está olhando aqui, tá? R$ 22,30, R$ 21,33, e tudo lojas grandes, assim, que tem volume, entendeu? E Uhum. aí, a tua é 18, né? A média que eu passei para vocês é 18, mas eu trabalho com 2 materiais, o de menor valor, que é o TNT, e o de maior valor, que é a de plástico. Mas aqui sai mais a de TNT. Mas em média, se a gente for olhar as de plástico, a mais barata é R$ 15,50, que é a de colocar lingerie, assim, calcinhas. E a GG, que cabe até lençol, é 28. É. Pelo que a gente está vendo aqui na internet, tem espaço de preço ainda, entendeu? Tu tem espaço de Uhum, preço. Até porque aí uhum, o que vai acontecer, né? Que é aquilo que a gente estava conversando, a gente conversou no primeiro encontro. Qual é o meu diferencial? Por que que eles vão me uhum. escolher? Do tipo assim, ó, pensando, né, os teus concorrentes não são a Leroy Merlin, não são essas grandes lojas, porque eles fazem produção, né, gigantesca. Grande escala, aham. Exatamente, tu tem toda a questão ali que tu pode trabalhar, né? Você vai olhar o teu mercado, tu pode trabalhar com a diferenciação, com o personalizado, com aqui, tu pode Uhum. levar o teu produto para um outro lugar, entendeu? E aí tu consegue botar preço nisso, né? Uma forma de entrega, uma embalagem diferente, um carinho na hora de entregar, entendeu? Uhum. Dá a tua cara, né? E aí tu consegue, porque isso as pessoas percebem valor, porque é isso que é uma das coisas Sim. que a gente precisa pensar, é na percepção de valor do meu cliente, né? Uhum. Então, quem é que Uhum. tu quer ser, né? O que tu quer ser para o teu cliente? Então, porque tu não é um grande magazine que vende quinquilhões das mesmas coisas, né? Até aquilo que a gente estava conversando, como o teu corte é diferenciado, tu tem todo um cuidado, né? E isso tem valor. E isso a É. gente tem que vender para o cliente, né? E aí tu consegue ter um preço um pouco melhor. Então, isso é bem importante. Já ouviu falar no termo de unboxing? Já ouviram falar? Já, mas eu não sei definir. Tá. Isso é uma... Anete, tu ia falar alguma coisa? Não, é só falar que sim, já ouvi falar disso aí. Tá. A ideia do unboxing é realmente tirar da caixa, né? Então, isso é uma experiência de compra. Como o teu produto, Lé, ele é artesanal, né? Isso é uma coisa muito legal, tem uma tendência de mercado muito forte, principalmente depois da pandemia. Isso é bem presente no mercado. Tanto eu quanto a Paty, em especializações que a gente fez agora nos últimos anos, a gente ouviu muito falar sobre isso, porque as pessoas ficaram dentro de casa, né? Então, elas mudaram muito o perfil de compra. Produtos que não são feitos assim a rodo, né? Mas são personalizados, são feitos à mão, eles acabam ganhando um valor, um preço, inclusive para se cobrar um preço diferenciado. E uma das coisas que ajuda muito nessa construção da percepção do cliente é essa experiência de unboxing. Então, coisas que, por exemplo, se compra um artigo de luxo, uma bolsa, um sapato, uma coisa assim de uma marca, né? Eles vêm dentro de uma caixa, embalados num saquinho, com papel de seda. Tu abre e tem um cheiro, que é o cheiro daquela marca. E aí vem um cartão de agradecimento, às vezes escrito a próprio punho, coisas assim. Então, dá para pensar. Eu estou pensando, Lé, em aumentar teu preço, tá? Em fazer ficar mais, trazer mais valor para o teu produto, porque ele é um produto artesanal. E explorar bastante isso, né? Que eles são feitos personalizados, que a pessoa pode dizer quantos espaços ela quer.
e aí cobrar mais por isso, não ter mais trabalho para cobrar mais barato. Daí, e aí, uma dos diferenciais, isso é isso que a Paty comentou do carinho, tu criar uma experiência para o teu cliente. Então, sempre que ele recebe um produto da tua marca, ele vai receber daquele mesmo jeito. É a sacolinha que tem o cheirinho, que está embalada não sei o quê, de repente com dicas de organização, até porque tinha a ver bastante com a ideia de propósito que tu nos trouxe no outro encontro. Então, construir uma forma que quando o teu produto chega para eles, que aquilo é uma experiência muito legal, e que toda vez que a tua cliente abrir a gaveta dela e enxergar aquilo ali, ela vai lembrar de ti. Às vezes, até uma coisa que eu já recebi aqui, eu comprei uma lingerie de uma empresária que tem essa pegada, assim, bem artesanal com as coisas dela. E ela me mandou um spray com o cheirinho que ela coloca nas sacolas de lingerie para eu colocar nas minhas gavetas. Então, aquela coisa de tu ter uma experiência toda vez que tu te encontra de novo com aquele produto. O cheiro é uma coisa, né? O cheiro, ele tem um Aciona a ritmo, memória afetiva. aciona a memória afetiva, exatamente. Então, ele tem, né, grava, o cheiro é uma coisa que grava, assim, e como o teu produto é totalmente, tem toda essa carinha, entendeu? Do personalizado, do feito com carinho. Então, isso é uma das coisas e aí, com certeza, é um produto que pode cobrar mais. Eu uso Nas muito papel nas bem. sacolas, é isso aí, é isso aí. Que aí vai ficando com o teu cheiro da tua marca, né? Da tua marca. Acho que da Lé a gente já conversou aqui um pouco sobre preço e tu, a gente chegou a fazer também, tem já noção de como é que o mercado trabalha na tua volta, já tem essa percepção, tu olha para tua concorrência. Olho sim. Na verdade, infelizmente, é um mercado que foi sendo, assim, digamos, organizado a partir das visões muito pessoais das pessoas. Então, tem muita coisa que acaba de diferenciando e também perdendo a essência. Então, eu tenho esse cuidado de manter algumas, algumas questões. Acho que é por isso que meu trabalho é tão forte, eu cresci tão rápido e tenho os resultados que eu tenho. Mas, principalmente por ser na água, por ser online, e por acho que está trabalhando de uma forma tão dinâmica em tantas frentes assim, acaba que eu converso com muitas pessoas e a maioria delas que eu converso hoje, aqui perto de mim, fisicamente, são tímidas em cobrar os preços, até seria muito interessante talvez desenvolver um produto para consteladores, porque eu tenho uma clareza no meu Olha aí, trabalho, olha aí saindo mais um produto. entendeu? E, ao mesmo tempo, eu estava ouvindo vocês falando sobre a experiência do cliente, né? Porque, como constelação, muitas vezes é um trabalho de um atendimento só, e dependendo dos resultados, tipo, a pessoa vai, até por conta da filosofia do trabalho, como trazer essa experiência, né? E aí eu tava pensando, que não dá para mandar cheiro, né? Não dá, né? Eu tava pensando. Então, eu cheguei no que eu vou gravar 3 aulas, já desenvolvi o nome das aulas, vão ser aulas curtinhas, aulas de 10 minutos, e eu vou disponibilizar um link no YouTube para a pessoa, para fortalecer o atendimento dela e vai ficar como um presente, né? Então, contando um pouco como ela
coloca em prática a constelação para a vida e como é que ela faz para que os resultados dela continuem, né? E também é uma forma de trazer a clareza para ela de que ela precisa de um processo, que ela precisa de um acompanhamento terapêutico, porque é um lugar de muitas possibilidades. E quanto mais um acompanhamento mais perto, né? Mais respaldo você tem e mais força você tem para fazer os seus resultados acontecerem. Então, é isso aí. Então, as 3 aulas seria cansei, seria a primeira aula, né? O que traz a pessoa até mim, né? Um novo caminhar, como desenvolver isso, e o terceiro, como é que eu mantenho esse crescimento, que é o adultecer, né? Maturidade, autorresponsabilidade, posicionamento, reconhecimento da própria história. Então, é óbvio que vai ter muita informação, assim, no cru, que aí, se ela quiser aprofundar e entender aquilo, ela vai acabar tendo que voltar e fazer um acompanhamento terapêutico. E aí, para o ano que vem, desenvolver pacotes específicos, Boa. né? Boa, Pacotes. boa. Então, assim, tá. Para o processo de compreensão da constelação, são 5 acompanhamentos, onde a gente vai abordar poucas questões pessoais. Óbvio que eu vou tirar tuas dúvidas, mas não vai ser uma terapia, vai ser como uma mentoria individualizada, né? E aí um valor um pouquinho mais alto. Para terapia, então aí é no mínimo 8, tem que caminhar comigo 2 meses, e a gente vai tratar aí ponto a ponto, fora as aulas, né? E aí já começar a fazer diferente já para otimizar meu tempo, diminuir o tempo de acompanhamento para ter esse fôlego e rotação de clientes, né? E sei lá, e novos resultados. Até porque provavelmente eu estou abrindo mais uma turma de formação, começa o ano que vem, de formação em constelação, aprofundamento, na verdade, né? Em constelação ano que vem. Então, e tem a turma que vai andar por mais 6 meses, então quero engrossar essa turma, né? Então, achei interessante como criar a experiência do cliente, já guiando ele para recompra, digamos assim, né? Para uma fidelização. Muito bom. Uma ideia que eu tive aqui te ouvindo, Anete, que é o seguinte, né? A tua experiência, principalmente a constelação, é uma experiência ali naquele momento. E a pessoa que que ela tá recebendo, ela tá vivendo o teu produto, ela tá ali num turbilhão de emoções e coisas, enquanto ela tá o teu unboxing, na verdade, tu coloca a pessoa para dentro da caixa, para dentro da bacia, e ela tá recebendo o teu produto. Talvez, eu não sei se teria alguma questão ética, enfim, nesse sentido, mas coisas que tu poderia fazer, criar daqui a pouco um arquivinho, assim, que tu tirasse uma foto sei lá, da parte final do atendimento, como é que ficou a organização, enfim, e alguma frase que foi marcante, algum momento marcante da experiência, que tu pudesse mandar para a pessoa no final do atendimento, sabe? Então, ser como um padrãozinho, assim, terminou o atendimento, como é que deveria ser a organização e tal, tirar uma foto e mandar uma mensagem para ela, enfim, e aí já até trabalhar esse gatilho da recompra, né? Uhum. Até também, talvez, para que tu também consiga uma coisa importante para vocês que fazem tudo, né? Então, a gente está falando de produto aqui, mas a gente também quer falar com você sobre vender este produto. Atendi a dona Ana, fiz uma constelação com ela, tirei a foto, mandei para ela lá o templatezinho, coisa simples, gurias, um PowerPoint com Ana, você, sei lá, você nasceu para ter sucesso, você já tem tudo o que você precisa, alguma coisa que no atendimento foi marcante para aquela pessoa que percebeu o que foi, e a foto, e aí colocar ali a data, enfim. No teu caderninho de atendimentos, né? Atendi a fulana, tem toda a pinta de precisar de um acompanhamento terapêutico. Lá pelos 15, 20 dias depois, já tem uma na tua agenda anotado. Mandar mensagem para a Ana
para ver como foi a constelação. Essa é aquela constelação que ela disse isso, 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 isso. Então, tu, como no terminou o atendimento, tu já anotou essas coisas lá na frente que tu quer falar com ela, tu vai lembrar, né? E aí tu manda aquela mensagenzinha, oi, fulano, e aí, como é que tá a tua experiência, blá, 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 não sei o quê, e já puxa a terapia ou o outro processo que tu quer. Então, isso ajuda nesse processo da recompra, que seja uma coisa mais proativa, né? Porque mandar os vídeos e fazer isso aí, ótimo, perfeito. E ela talvez nem assista os vídeos, talvez assista e te procure. Então, a gente garante uma última Uhum. tentativa de fechar com ela a continuidade do tratamento. Uma, Sim, uma coisa boa. dentro dessa linha, assim, tanto para a NET quanto para a Lé, vocês têm os clientes de vocês cadastrados, informações sobre os clientes de vocês, isso organizado para aquela carinha da NET, para que, justamente para que possa fazer esse trabalho, né? E a NET que tem essa recorrência, porque, né, tipo, pode fazer mais uma constelação daqui a pouco por um outro motivo, ou mesmo a terapia. A Leia também, né? Leia saber como é que foi, se conseguiram, se ficou legal, se, né, precisa de mais alguma coisa. E então ter essa relação, até porque a gente vai falar aqui de comunicação, de mercado, uma série de coisas, então a ter os nossos clientes cadastrados, organizados de alguma forma é bem importante, né? Uhum. Agora eu tenho. Ah, muito bem, muito bem. É isso Agora aí. eu tenho bonitinho. Tem cada cliente tem uma pasta, cada cliente tem um documento de cada uma das sessões, o que foi falado. A constelação também, quando acontece, ela tem. Agora eu já passo ali, vivo o momento, logo depois eu tiro 10 minutos, já coloco o que foi feito, como foi feito. Tá muito mais fácil tirar foto agora e fazer as percepções por conta disso. Se precisa, eu já faço o áudio de meditação para a pessoa, eu já tenho esse cuidado de dar uma personalizada, né? É muito natural para mim isso, então já tenho tudo isso. É agora só mesmo é, realmente tornar sistematizado, digamos assim, ó. É o padrão agora, entendeu? Criar o padrão Isso, e boa. Já ia fazer. falar sobre isso, porque às vezes a gente começa com um, aí teve uma experiência com a Patrícia, e a Patrícia contou, ai, aconteceu isso, 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 foi assim, tá. Daí, outro dia, como não estava padronizado o atendimento, a Ana foi lá, fez a constelação, aí não ganhou áudio, aí não veio o negócio. Pô, que estranho, será que ela gosta mais da Patrícia do que de mim? Né? Então, se vai adotar, porque isso é bem importante, vai adotar uma experiência para o cliente, tem que ter consistência naquela entrega. Senão é melhor não Uhum, fazer, porque senão uhum, aquilo não se torna um diferencial, mas um tiro no pé, né? aham. Bom para a planilha? Acho que sim, né? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos fazer uns exercícios agora de preço, de custo, vamos ver como é que. Tem a própria planilha que a gente fez, aquela da capacidade produtiva. Uhum, Acho que a gente pode trabalhar nessa aqui, não. uhum. E já está, inclusive, lá na nossa pasta. Então, vamos lá. Quer usar essa mesma... Eu acho que dá para a gente fazer um exercício, dá para pegar o exemplo, de repente, da Leia ou da NET mesmo. E a NET tu não chegou a fazer, tu não estava no dia que a gente trabalhou a capacidade produtiva, eu não sei se tu chegou a fazer a tua capacidade produtiva, NET. Ops, a net, acho que caiu. Catarina. Tô aqui. Chegou a usar essa planilha aqui que a gente fez aquele dia? Não cheguei a usar ela, mas para mim é tranquilo. Hoje eu já sei que a minha capacidade produtiva é 4 atendimentos por dia. Questão mental, emocional, física, meu desgaste. E também pelo tempo que eu gosto, assim, eu não gosto de, apesar do atendimento terapêutico ser de 1 hora, eu gosto de ter
espaço para acomodar as pessoas. Então, se a pessoa precisar passar 15 minutos, para mim não tem problema. Eu sou esse tipo de profissional. Então, eu já sei disso e eu coloco no meu custo hoje esse a mais, né? Principalmente nas primeiras sessões. Então, eu já coloco esse valor a mais, né? Minha primeira sessão hoje está em R$ 250, que é a que eu vou demorar 1 hora e meia, né, de terapia. E a constelação está em 400. Então, aí é 1 hora e meia, 2 horas, e tá tudo certo. Então, 4 por dia. Então, e aí, independente dos horários, é mais uma questão mesmo de desgaste. Você abre o campo, você fica ali vulnerável para entender. É como se a família da pessoa passasse por mim, né? Sim. Então, com qualidade, essa quantidade sem sobrecarregar, né? Principalmente por conta de todas as outras demandas que eu tenho, é uma boa quantidade. E hoje no teu portfólio, tu trabalha com basicamente esses dois produtos hoje. Na verdade, eu trabalho diariamente, basicamente, com esses dois produtos, fora o presencial de quarta-feira, que é toda semana, e a formação, que é uma vez por mês. Tá. E hoje tu tá dividido, entre constelação e terapia, tu tem mais ou menos meio a meio, o que que tu considera, como é que tu... Não, a terapia ainda é um carro-chefe, Uhum. né? Porque hoje tu faz 4 atendimentos por dia, de segunda a sexta, então são 20 atendimentos numa semana, né? Para a gente trabalhar com um preço, hoje é o quê? Desses 20 atendimentos na semana de terapia, tu faz mais ou menos quantos? Existe a galera que faz de 15 em 15 dias, existe a galera que faz toda semana, né? Então, pelo menos 2 atendimentos por dia, mas, São. por exemplo, Só para a gente estimar aqui, sábado tu trabalha ou não? se precisa, sim. Tipo, mas aí é mais a constelação. A terapia normalmente é durante a semana. Tá. Então, Aqui a gente está trabalhando terapia. uhum, Então dá para dizer que a gente tem 2 atendimentos por semana na média de terapia. 2 atendimentos por dia. Por dia. vai, sim, Tá. Pensando capacidade produtiva. tá. Mas tu chega numa proporção, é isso que eu estava tentando simular contigo, numa proporção, se a terapia, né, de 4 atendimentos que é a tua capacidade produtiva hoje, tá? 4 atendimentos por dia. Numa proporção, se a terapia é carro-chefe, dá para a gente considerar que da tua capacidade produtiva de 4 atendimentos, 3 a gente faria em terapia e 1 a gente usaria para constelação. Porque senão ficaria meio a meio. E hoje o teu carro-chefe é a terapia. Então, a gente pode considerar Isso. que 4, 3 são terapia e 1 é a Constelação. constelação. Só para a gente entender, Isso. a gente vai chegar numa projeção de faturamento. E aí, uma das coisas que a gente quer trabalhar com vocês hoje, até porque amanhã a gente vai fazer orçamento, é custo. Então, assim, o que que tu considera aqui custos da parte para a gente fez o benchmarking com o mercado, ou seja, tu olhou preços, né? E o teu posicionamento é justamente em função de autoridade, tudo aquilo que tu construiu, desse trabalho diferenciado, da experiência do cliente, tudo. Então, assim, é só para a gente entender. Na parte de serviço é um pouco mais difícil, porque parece uma coisa mais empírica, assim, mas dá para a gente ter uma boa ideia. Por exemplo, assim, a tua hora, né? A tua hora hoje, tu já chegou a calcular quanto vale a tua hora? O custo da tua hora. O custo, não. E vocês sabem que eu sou péssima com números. Não, mas Não. não é péssima com números. É aqui que a gente vai pensar. Uma forma, tá, de calcular o valor da tua hora é pegar o valor que tu quer de direta tua, tá? O valor que tu quer de Prolabore e dividir pelas horas úteis que tu trabalha no mês. Então, isso é uma forma que a gente pode considerar
de calcular o custo da tua hora, entendeu? Considerar coisas que podem ser consideradas no custo da tua hora também, além do Prolabore. Cursos que eventualmente tu precisa fazer ao longo do mês, porque tu é uma pessoa que está sempre, né, te atualizando, sempre indo atrás. Então, cursos que tu precisa, atualizações que tu precisa fazer, né? Isso também pode ser colocado no custo da tua hora. Uhum. Mais diretamente, porque aí depois, quando a gente vai falar lá de orçamento, aí a gente vai levantar todos os custos do teu negócio, né? Mas aqui são custos que a gente chama de custos diretos, que são aqueles que são específicos do produto. Tem outros que são custos do negócio, que aí amanhã, quando a gente estiver montando o orçamento, a gente vai ver. Mas esses dois aqui daria para considerar como custos diretos que a gente tem que calcular, né, Anete, na hora de montar. Então, isso é. Porque, por exemplo, ali tu tem horas trabalhadas, tu tem 60 mais. De baixo, ali, deu conta. 60 mais. Deu 60, deu na semana 60. 15. Tá no mês 60 mais 24. 84 horas úteis que tu. De capacidade produtiva, em cima daquilo que tu deseja, que tu tem de média de Prolabore, assim, para a gente pensar, né? O que Uhum. seria. Eu vou botar um valor aqui só para a gente fazer conta. E aí, vamos imaginar que tu queira ganhar por mês. Quanto que nós vamos pagar para a NET de Vamos salário? pagar para a NET 10 mil Vamos agora. pagar 10 mil para a NET. Então, 10 milão para dona NET. Para a NET vai trabalhar 84 horas por mês. Aí o custo seria as 10 mil dividido Vai pelos ser 84. isso aqui dividido pelos 84. É, Então, a das- tua hora mínima, Teu teu custo. Teu custo da tua hora mínima é de 119. E aí, se a gente fizer uma conta ali, né? Que a gente tem 15 mais lá embaixo, 15 mil mais 9.600, né? 15 mil de faturamento mais 9.600, 24.600, dividido por 84 horas, o valor, o teu preço médio é R$ 293 reais, tá? Então, isso, o que que eu fiz? Eu peguei o teu faturamento dos dois produtos com aquela divisão que a gente fez, né, de sendo 3 terapias e uma constelação, e aí dividi pelo número total das tuas horas. Isso a gente vai deixar Eu tô botando aqui na planilha que daí em fica salvo para lembrar pra depois. net, é. E aí, então, isso dá 292, só para saber se está alinhado, entendeu, né? Tipo, vamos botar lá. Lembrando, e bem importante, que nós vamos ver amanhã, que a gente tem outros custos, né? Da parte de comunicação do próprio negócio, tem deslocamento, tem uma série de coisas que estão incluídas neste custo. Mas aqui, se a gente olhar que dá 24.600, dá 292, e aí a gente tem 119 dividido por 292. Então, Dividido pelo número de horas. isso, teu preço médio, 293, teu custo médio, 119. Então, tu tem uma margem de 40% hoje, né? 60%, né? Dividido por isso. E 40% o custo. O custo é 40% do preço, a margem é 60%. É um menos. Era aí que eu fiz ao contrário. Este. É que tá certo, o custo dela é 40%, aí a margem vai ser esse é o custo. O percentual de custo sobre o preço, bota. O percentual que ela se acha. Vou fazer a conta um por um. Percentual de custo sobre preço. Isso aí a margem vai ser menos aquele ali. Margem. Eita, Brasil.
Sim. Entendeu, Anete, a conta que a gente fez? Perguntem se não entenderam. Tem que é para entender. Para entender. Até porque amanhã a gente vai fazer. Tá fechado teu microfone. Até porque amanhã a gente vai fazer mais conta ainda. Então, Eu entendi o processo para achar isso aí, eu entendi. Tá. tá. Então tá. Assim, talvez não tivesse clareza para fazer a conta final, Tá. mas o processo, tipo assim, aí eu sei que não, você montando direitinho vai dar o resultado certo, né? Mas, Isso, exatamente. Importante aqui, né? A gente considerou. Aí tu, tipo, quero. A tua hora é direta, né? Então, porque tu é a pessoa que trabalha. Então, aqui, se a gente passar para 15, por exemplo, ali, ó, passa a ser 178, a tua margem cai para 39%. E aí, o que que tu vai ver amanhã? Se a tua margem é suficiente para dar conta dos outros custos da empresa. Então, aí amanhã, quando a gente fizer toda a parte de orçamento, a gente vai ver se dá conta dos outros custos da empresa, porque aí a gente pode definir isso, entendeu? E em atingindo a capacidade produtiva, né, que a gente colocou ali de 4 atendimentos por dia, de segunda a sexta, todos os dias da semana, tu E eu chega. botei uma constelação no sábado também. Já botou tudo a trabalhar no sábado, tu viu aqui, né? Já botou tudo a trabalhar no tá sábado. ótimo, tá ótimo. Então, a gente atinge esse patamar de faturamento, sendo que com aquele prolabore ali. Tá? Então, isso é um Sim. primeiro panorama. A Ana sabe que aqui não tem preguiça. Não, com certeza. Com certeza. Chamou na hora, Mas tá dando, deu para entender qual foi a ideia principal. deu sim, super, super, super prático. E ainda ver tudo assim montadinho, bonitinho, maravilhoso. Tá. Que bom. Então, vamos pegar a Leia. Quer fazer um exercício também, Leia? Amanhã é o dia da verdade, Leia. Isso Bora. aí. Quer fazer, Leia, um exercício para ti também? Quero. Então, vamos lá. Dá até Ali medo. a gente tinha começado produtivo, não sei se a gente Eu acho só que a gente não não salvou. salvou. Não. Tá. Leia, como é que a gente vai fazer aqui a tua. O da Leia era, a gente tinha o valor, a gente tinha já o valor unitário, nos Que 18 era reais, né? 18. Esse é o preço médio, né? É. Isso. E a gente tinha a quantidade, a capacidade que tu conseguia fazer por dia, eu não me lembro agora, Leia, de quantas eram por dia. Se eu não me engano, a gente colocou 10. 10 por dia? É. Tá. Bota aí, aí a gente vai. Até sexta, né? Não, foi até sábado que a gente colocou. Tá. 6 Tá. horas. Tem que botar a quantidade de horas, em 6 horas. E 6. Era isso, né? Uhum. E aí a gente colocou como projeção de faturamento. Não. Não, peraí. Não, Porque porque aqui são era o 10. contrário, que era o produto. Não, e assim, ó, são 10 por dia. Então, ela consegue fazer, se botar a quantidade de horas, vai dar 60 por dia, ó. E Sim. ela tem 10 por dia, e em cada hora ela faz Na verdade, é isso aqui 60 dividido pelas horas. Ela 10 faz dividido 1,6 por hora. por hora. Isso aí, agora sim. Que como ela é produto, é diferente do. Opa. Também não, porque aqui tu botou produção por dia. É aqui, ó. Ela faz 1,6 por hora. Entendeu? Coloca 12, então, na quantidade de dia, que daí vai dar certinho o que dá para fazer em uma hora, que é 2. Ela faz 2 por hora. Isso aí, agora sim. Então, Agora sim. É isso aí, faz 2 por hora. Tá. tá. Então, isso agora também. Agora a gente precisa. Então, o teu preço, né? O teu dá para fazer no unitário, né? Leia, porque aí a gente. Então, hoje tu tem um preço unitário de 18 reais, aí agora dentro dos teus custos diretos, o que tu consegue, tu por colmeia, tu sabe, custo de tecido, O que que tu custo de tem mão de de custo? obra, o que tu tem de custos hoje? Tá, eu faço esse cálculo com o aplicativo, tá? Então, eu já tenho lançado lá os materiais e na hora de precificar o produto em si, eu só vou adicionando os materiais, a minha hora e o lucro e tal.
Mas quer que eu abra aqui e diga um exemplo de material? Isso, Tá. dá um exemplo para nós aí, que aí a gente já trabalha contigo aqui. Tá abrindo aqui. Às vezes a gente não olha, mas essas coisinhas fazem toda a diferença. Com certeza. Por isso que eu falei que amanhã é a hora da verdade, para saber se a gente está trocando dinheiro ou se está ganhando dinheiro, né? Sim. Da média de R$ 18, o custo de materiais é 4,63. É em valores que vocês querem? Isso já dá para. Tá. De material é 4,63. Tá? Da minha hora, dá 5,48, porque eu levo 30 e poucos minutos. 5,48? E lucro eu coloco o lucro de acordo com o tamanho dela, né? Porque quanto maior vai ficando um pouquinho mais complicado. Dessa aqui é o lucro de 80% que eu coloco. E isso tudo é o aplicativo que já me dá os resultados. Eu só vou colocando a quantidade de tempo, a quantidade de material, o percentual de lucro e a soma ali, o cálculo, quem me dá é o próprio aplicativo. Então, se esse lucro é de 80%, peraí, se vai ser 80%, é 80% tu calcula sobre o preço final Sobre o custo. 1,8, porque ou na verdade sobre é o markup. custo? Eu confesso que eu já tentei desvendar aqui sobre o que ele coloca o lucro, mas eu nunca parei, porque para mim eu gosto muito de matemática, eu não sou ruim. Eu fiz técnico de contabilidade, mas tem horas que eu me aperto. Vamos ver se é isso aqui. Vezes 80. 10,11. Deu 8,8 se eu somar e botar 80% sobre o custo. Dá R$ 18. É o markup. É markup de, na verdade, qual é o cálculo que ele faz, tá, Leia? Ele pega ali todo o teu custo ali, o 4,63 mais o 5,48 dá 14, dá 8,09. Não, dá 10 com 11. A soma dos dois. E aí ele aplica 80% sobre esse aqui. Como é que ele faz, tá? 80% de que esse caso aqui a gente chama de markup, tá? Então, o markup é um fator que tu aplica em cima do teu custo para dar o teu preço. Não necessariamente aqui é lucro, cuidado, tá? Isso é importante tu saber. Por quê? Porque o lucro real do teu negócio não vai ser somente as questões de custos diretos, vai ter todo, né? Vai ter toda daqui a pouco a parte de marketing que a gente vai ter que desenvolver para o teu negócio, outros custos que o negócio tem, que carrega, né? Por exemplo, aquele dia que tu teve que trazer uma auxiliar, uma série de outras, daqui a pouco, agora que tu tem máquinas, a depreciação de máquinas, tem uma série de outras coisas. O cálculo que ele faz aqui é um cálculo de markup, que é quanto que eu tenho qual é o percentual que eu quero botar em cima do meu custo para chegar no preço. Tu bota 80%, é um percentual bem bom, tá? 80% é um percentual bem bom. Mas aí amanhã a gente vai saber se cabe o resto, todos os custos em cima desse markup. Porque os custos fixos e alguns variáveis eu coloco na parte do aplicativo onde entra o meu salário, que é o valor que eu quero ganhar. Então, e ele não, que é naquele valor da hora ali? Sim, que fica naquela soma ali. A gente normalmente só tem assim para né, como benchmarking assim, nessa parte de produtos, a parte mais de comercialização de produtos, o pessoal tende a usar 100% no mínimo, até 120, dependendo do produto, tá? E aí, aquilo que a gente estava comentando da história da diferenciação, né? Ou seja, ter outros diferenciais no teu produto, que é a questão da entrega, da personalização, começar a vender isso, né? E aí tu pode partir para um markup de 120, R$ 150. Sim. Eu venho da... Estão me ouvindo? Vamos, tô te ouvindo.
Tá, eu venho da produção de peças utilitárias femininas, carteiras, necessaire, bolsinhas de celular, coisa assim. E nesse nicho de mercado da costura criativa, que se chama, tem muito isso do trabalho afetivo, de tu vender a experiência, do cliente receber mais do que ele comprou e tal. E alguma coisa eu consigo manter dentro das colmeias, né? Na entrega das colmeias. Questão da embalagem mais afetiva, com um cartãozinho, com um bilhetinho, com um cheirinho, com um lacinho, sabe? Com Uhum. carimbos, assim, que tragam mais a questão artesanal. A minha embalagem é craft, sabe? De papel craft. E até mesmo nas redes sociais, no meu Instagram, eu coloco isso, a toda a produção, eu fazendo, eu cortando, eu mostrando a produção ali, o making off, né? Sim. E então, de certa forma, um pouco disso eu já tento colocar nesse valor agregado no meu produto. E isso tem custo, tá? Então, isso também é uma coisa Hum, importante de ser considerado, porque isso tem custo, né? Fazer, porque não é de graça, dá trabalho pensar, dá trabalho montar, dá trabalho fazer. Então, isso são coisas que elas precisam estar consideradas também, né? Essa tua hora aqui é só a hora na máquina, costurando, produzindo? Ou é a tua hora também montando as embalagens e fazendo toda essa parte de divulgação? eu coloco aí só realmente a hora da máquina. Esse é um problema porque quando eu fazia as outras peças, elas levavam muito tempo para fazer uma só. Então, para ficar vendável, eu não colocava todo o meu tempo. Foi até dos motivos que eu mudei de nicho, porque é uma peça personalizada para te vender em quantidade que te apareça valor. Tu tem que fazer em grande quantidade, tem que vender muito no mês e não estava acontecendo. Então eu parti para algo que eu pudesse ter pronto, que não tivesse personalização para conseguir ganhar na quantidade. A ideia, assim, o foco foi alcançado, só que daí agora o problema é alcançar a produção em quantidade para ter estoque. Exatamente, exatamente. Muito bom, mas aqui ficou claro, então, como montar o preço? Teria alguma Sim, outra dúvida tua, Léa, de como montar isso? a grosso modo, não. Tá. Aí amanhã a gente vai botar tudo dentro lá da planilhona de orçamento, e aí vamos ver o resultado. Tá. Então, aqui fechou. Eu vou deixar até salvo. Esses exemplos estão na nossa planilha lá no Drive, que eu deixei disponível. E aí, para vocês pegarem lá, só salvem quando terminar a aula, porque pode ser que depois alguém entre e digite alguma coisa em cima, e aí perde o resultado de vocês. Passamos então a precificação. Vamos voltar para cá. E aí, para a gente ir para. Aqui mesmo. Deixa eu só achar aqui a próxima etapa. Uhum. E da galinha, vou contar a piada. Uhum. Jesus, cadê o troço? Tá aqui. Aonde que tá que eu não tô vendo? O que é o vídeo? Aqui. Aqui. Não, aqui. Ah, tá, Tá. a apresentação. Passamos então o cálculo do preço. A história da pesquisa que a gente falou no começo, né? De validar o preço de vocês. Se o preço, e também não é para baixar apenas, né? Trabalhar os diferenciais para se manter naquilo que faz sentido, porque não é só calcular o preço do produto, mas também o quanto que vocês precisam ganhar para continuar viva se sustentando desse negócio. E façam ofertas, tá? Para a gente pensar nessa parte de ofertas, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre comunicação. Para começar a falar sobre comunicação, não sei se vocês já ouviram a história da galinha e do pato. Já ouviram, não ouviram? Nunca ouvi. Então vamos ouvir agora. Então, vou Não, não ouvi. Então, tá. Vou abrir para vocês aqui um vídeo. Cadê a galinha? Tá aqui. Apareceu aí?
Vamos. E da galinha, vou contar a piada da pata e da galinha, gente. Adoro. É o seguinte: o ovo da pata, presta atenção, presta atenção. O ovo da pata, ele é muito mais nutritivo do que o ovo da galinha. Só que a gente come muito mais ovo de galinha, a gente consome muito mais ovo de galinha do que ovo de pata. Aí, nesse momento, a produção está aqui. O que ela está fazendo? O que ela está falando de pato e de galinha, gente? Mas é interessante. Produção, aguente aí. Não me xingue, não. É o seguinte. Porque se o ovo da galinha, da pata, é muito mais nutritivo do que o ovo da galinha, a pergunta é, filho de Deus, por que nós consumimos muito mais o ovo da galinha? Por quê? Porque a galinha, ela bota o ovo e ela faz a maior propaganda de si mesma, gente. A galinha sai cacarejando, você tá me entendendo? A galinha mostra, botei o ovo, e sai a galinha falando. Você tá me entendendo? É isso que a galinha faz. Falando não, né? Cacarejando, mas é como se falasse. Ela sai assim, botei o ovo, cococoricó. Você tá me entendendo? Já a pata é uma pata. Que a pata, ela bota o ovo e fica lá parada. Ela não faz nada. A pata não é marqueteira. A pata não sabe se vender. Você está me entendendo? Então, o que você tem que ser na vida, meu filho? Você precisa, você sabe o quê? Uma galinha. Exato, você precisa ser uma galinha. Então, escreva aqui para mim, quero ser uma galinha. Tô zoando. Entendeu? Você precisa, na vida, ser uma galinha. Que dia que você achou que eu fosse te falar isso? Entendeu? Agora vira aí para sua mãe. Oi, Ivani. E aí, gurias? Preparados para ser uma galinha? Muito bom. Ana, minha religião não permite, desculpa. Não, brincadeira. Opa, gurias, isso é muito, 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 muito sério. Principalmente para quem é empreendedor solo, né? É um MEI, tem que fazer todas essas coisas e ainda tem que cacarejar. Então, aí a pergunta, né? Mas, Ana, eu tenho que cortar, eu tenho que passar, eu tenho que comprar, o que que eu faço mais? Cacareja. Mas aí eu vou entregar o quê? Fila de entrega. Faz por encomenda. A gente acaba abrindo mão, isso a gente já viu em vários projetos que a gente atende. O cliente faz um esforço enorme de cacarejo. Aí o que que acontece, né? Todo mundo vem buscar os ovos que foram supostamente colocados. Aí ele parou de cacarejar, porque ele se atolou atendendo todo mundo. O que que aconteceu? Aqueles clientes compraram, ele parou de cacarejar, parou de vir gente. Então, ele nunca acumula. E eu não estou falando de produto, estou falando também de serviço. Mas serve para produto também. O que que aconteceu? Acabou aquela leva de cacarejos, acabaram-se os ovos, e aí eu até tenho mais ovos aqui. Mas como eu não cacarejei, ninguém mais veio comprar. Então, eu tenho um esforço quase que do zero para voltar a cacarejar. E aí, cacarejar não é só cacarejar em rede social. Porque a rede social nos dá essa impressão que tem muita gente vendendo pela rede social, né? E aí muitos acham, mas eu tenho rede social, mas tem uma quantidade de seguidores que vêm por ali, estão comprando por ali. Se eles estão ali, na sua maioria, que é onde nós vamos comunicar, né? Esteja presente ali. Se eles estão, quanto por cento dos teus clientes estão na rede social? Quantos não estão no online, estão no offline? Então, eu preciso saber também onde eu cacarejo. Então, primeira coisa, o que que eu vou cacarejar? Não é nem comunicar, né? O que que eu vou cacarejar? O que que vocês têm cacarejado do produto, do serviço de vocês? Cri, cri. Pode falar, abre a câmera e vai. Abre o áudio e vai. Eu estou exatamente nesse ponto de cacarejei, daí vieram atrás os ovos, eu não tenho mais ovos e eu parei de cacarejar para não virem atrás. Isso é muito comum, Leia. Isso é muito comum. E esse é o maior cuidado que a gente tem que ter, porque a comunicação ela tem que ser consistente, né?
Então, assim, na verdade, tu estava com um problema bom, né? Tu estava com clientes para atender. E aí o teu negócio, pelo que a gente percebe, assim, né, ele está tomando uma outra proporção, né? Tu olha só, tu tava com um problema já para entregar, ou seja, os teus clientes estão vindo no teu mercado, tu está reorganizando a questão da produção, então ele tá indo para um outro momento, né? É a hora de justamente a gente parar, né? Que é aquilo que a gente vem conversando até desde o outro encontro, e organizado, rotina, melhoria. Foi uma coisa que tu fez, né, repensar a questão da melhoria de processos, tudo para aumentar a tua capacidade produtiva, porque a comunicação, a consistência na comunicação, ela é muito importante, que é o que vai dar base forte para o negócio de vocês, né? Que vai dar a consolidação do negócio de vocês. E aí, o que é importante hoje cacarejar no negócio de vocês, né? Então, o que a gente vai, o que tu vai comunicar? Uma coisa, Léa, para tu pensar também, não é parar de cacarejar, porque senão eles não vêm. Analisa daqui a pouco o prazo de entrega. Trabalhamos por encomenda, possibilidades que tu tem de realmente atender, não perder o cliente e não perder a consistência do que tu tá fazendo. Porque até é uma forma de tu te testar, entendeu? Tipo assim, ó, o pessoal veio, né? E aí eu tive problema de produção. Talvez tu tenha te assustado com a questão da produção, mas talvez se tu tivesse redimensionado a questão de entrega e te testado, não trabalhar 24 horas, não é te testar trabalhando 24 horas por dia para ver se tu não morre, entendeu? Não é isso. Mas daqui a pouco tu estender a questão do teu prazo de entrega, trabalhar sob encomenda, demora 15 dias para entregar, 10 dias para entregar, não sei o que é possível, né? Mas trabalhar dentro dessa linha e continuar dando consistência para a tua comunicação, para entender mesmo qual é o teu potencial de mercado. Porque se tu fica daqui a pouco com o eletrocardiograma da comunicação, que nem a gente diz, né? Porque aí tu vai lá em cima, cai, vai lá em cima, cai. Tu nunca vai conseguir entender teu potencial. Hoje a gente sabe que tu tem uma limitação de capacidade produtiva pelo formato que o negócio tá construído, que tu já está repensando aí a questão de melhorar a capacidade produtiva. Aí tu tem essas análises para fazer. Tu já comprou uma máquina de corte, daqui a pouco pensar em terceirização da parte de produção. A gente já comentou aqui sobre a questão de preço, que tu tendo esse diferencial da questão da personalização da entrega, tu consegue agregar valor no teu preço. Então, tem uma série de coisas. Cartas, é como se as cartas está no momento do teu negócio que as cartas elas estão todas abertas na mesa e agora tu tem que começar a organizar esse quebra-cabeça. E a comunicação, neste momento, ela é bem importante, porque é ela que vai dar que vai potencializar o teu negócio, entendeu? Até como uma forma também de tu perceber a possibilidade que tu tem de aumentar o teu preço, né? Então, justamente, estou fazendo oferta, o pessoal tá vindo, eu não estou conseguindo entregar, o meu produto tá entrando no nível de escassez, eu vou negociar um preço. Eu vou aumentar um pouquinho, vou ir percebendo a sensibilidade do cliente a esse preço. Mas não parar de cacarejar. Então, o que eu vou cacarejar? Vou cacarejar sobre o meu produto, vou cacarejar sobre a minha identidade estratégica, aquilo que a gente conversou, qual é o meu propósito, os diferenciais. Às vezes, a melhor forma de vender não é exatamente falando do produto, também precisam ter comunicações para isso, né? Mas aqui a gente resgata muito aquele exercício que a gente fez de persona lá no primeiro encontro. Então, quem é essa pessoa? O que ela está buscando? O que ela quer? Qual é a dor dela? E aí eu trabalho como que eu vou comunicar exatamente que eu tenho a solução para essa dor. Onde que eu vou comunicar? De novo, se eu mapeei a minha persona, eu sei onde ela está. Eu sei se ela está no Instagram, se ela está fora dali, se eu preciso ter um site ou não,
se eu posso me emparcerar daqui a pouco com uma feira, uma loja, alguma coisa para colocar os meus produtos. A comunicação nem sempre é uma postagem, um flyer, um folder. Às vezes a comunicação pode ser um totemzinho, pode ser um expositor dentro de uma loja. Então, isso também é comunicação. Eu vou colocar um expositor da minha marca e vou colocar ali algumas peças para serem, como um mostruário, né, para serem vendidas. É uma forma de comunicar. Eu vou ter um vendedor, eu vou ter representantes, eu vou ter pessoas que falam em meu nome. Onde que eu vou colocar essas peças para que elas atraiam mais do meu cliente? Eu tenho que saber onde é que está o meu cliente. Então, eu volto lá no mapa de persona. E essa organização, né, dos temas da comunicação, ela é uma coisa bem importante, assim, porque às vezes também a gente, a hora da comunicação é a gente levantar, né, tudo aquilo que a gente quer que as pessoas saibam, que meus clientes saibam a respeito da minha empresa. Então, claro, tem toda a parte do produto, né, o produto, o serviço, enfim, mas tem todas as outras coisas que a gente precisa, né, para conhecer a minha empresa, para conhecer quem eu sou, o que eu quero entregar, né? Então, essa organização da comunicação, ela é bem importante, dos temas, né, que eu quero tratar. Quando também eu vou comunicar, que daí tem a ver com a consistência, mas não só com a consistência, mas também com sazonalidade. Então, começar a perceber qual é o período. Daqui a pouco, sei lá, tem um período que o pessoal faz mais constelação, busca mais terapia, não tem. Eu vou fazer alguma coisa associado à estação do ano, a alguma demanda específica, assim. De novo, eu olho lá para minha persona e penso, né? Ela está sensível a algum tipo de época do ano em que eu poderia fazer uma comunicação mais intensa, porque a gente trouxe uma ferramenta para vocês, chama Mapa de Comunicação, uma ferramenta bem simples que a gente usa aqui. A gente trouxe a desse ano para vocês, se vocês quiserem usar para atualizar para o ano seguinte com o calendário, mas é justamente tu planejar nas tuas semanas e nos teus dias do ano o que tu vai contar naquele dia, para não esquecer datas importantes para o negócio, datas que têm a ver com o teu mercado, com o teu nicho, com a tua persona. Pensar em coisas, em que linha de comunicação tu vai usar naquela estratégia, porque pensa que toda vez que eu paro, a gente trabalhou isso no encontro, no segundo encontro, né? Eu paro e olho a minha agenda. Que dia que eu vou organizar a minha comunicação? Então, eu parei, planejei, eu fui lá, fiz o que eu tenho que fazer, seja uma postagem, seja um contato, organizar uma reposição de alguma coisa, um evento que eu vou fazer para falar do meu serviço, alguma coisa. Organizei isso, dei andamento, eu estou em paz, tarefa, check do mês, agendo as minhas postagens, agendo o que eu puder, para eu poder depois voltar para a produção, que é onde geralmente quem é o empreendedor individual tem mais demanda. Mas aí eu não deixo de fazer aquela parte que mantém a minha demanda sempre vindo por aqueles canais de comunicação que eu identifiquei que a minha persona tá. Tá tranquilo? Até aqui. A Nete quer comentar um pouquinho sobre a tua comunicação, alguma dúvida que tu tem antes da gente entrar no mapa? Não, de boa. De boa mesmo. Tenho comunicado mais presencialmente mesmo, em grupos de networking feminino e tudo mais, então tem sido um tempo de fazer tudo, mas de uma maneira mais efetiva. Ótimo, mais direcionado, né, mais resultado. Super. Isso. Isso é uma coisa bem importante também, né? Nessa parte da comunicação, a gente ter indicadores de resultado, isso é uma das coisas importantes, assim, a gente ter, que nem isso que tu comentou agora, vou a tantos grupos de networking feminino no mês, e de lá saíram tantos clientes, né? Uma ação daqui a pouco que a Leia faça numa rede social ou alguma, sei lá, alguma ação de até, não sei, né, Leia, se tem essas datas comemorativas, elas são datas sazonais para ti, tipo Natal,
sei lá, Dia dos Namorados, Dia das Mães, esse tipo de coisa, avaliar também ações de comunicação que tu faça nesses períodos e o quanto a tua venda aumentou, né? Então, assim, ter nesse momento aqui, além da organização da comunicação, que a gente vai mostrar para vocês o mapa, mas a gente anotar, né? Anotar mesmo, assim. Fiz esse mês, eu trabalhei tal e tal ação, espero tal e tal resultado, isso é importante. Quando vocês estiverem se programando nas ações, vou fazer tal e tal ação e espero de cada uma dessas ações tal e tal resultado. E aí depois, no final do mês, vai lá e avalia se aquilo aconteceu ou não, né? Aquela reuniãozinha de vocês com vocês mesmos. Que isso vai ajudar a redirecionar, porque às vezes a gente fica tempos fazendo a comunicação da mesma forma e o fato de não olhar se o resultado veio ou não, né? Faz com que eu não reavalie. Então, isso é importante. Então, vamos para a parte bem prática aqui do mapa. E aí, para vocês se divertirem... Opa, não é assim que eu quero. Quero uma. Aqui. Estão vendo? Não sei se está muito pequenininho. Nessa primeira abinha aqui tem as premissas da comunicação. Quando que a gente faz isso? A gente faz isso uma vez. É a estratégia de comunicação que a gente vai adotar. Pelo período para frente, então, como a gente já fez a nossa identidade estratégica, a gente já parou para pensar quem é o nosso negócio, o que a gente quer, como a gente quer se posicionar. A gente escreve isso. Para que a gente escreve? A gente escreve para a gente ter certeza que quando a gente lê aquilo ali mesmo que a gente quer. Porque depois a gente começa a olhar se a comunicação, as coisas que a gente está buscando estão coerentes. Senão aí faz aquelas coisas meio Frankenstein e aí depois não consegue juntar os pedaços, fica uma coisa esquisita. Então, como é que eu quero me posicionar? Eu quero me posicionar como uma empresa personalizada, como um serviço personalizado? Se eu quero me posicionar nesse lugar, eu preciso pensar se, por exemplo, as imagens que eu vou usar, os vídeos, a forma como eu vou falar com as pessoas, como eu vou apresentar o meu produto, ela fala de personalização. Ou será que eu vou me posicionar por preço? Significa que eu vou estar sempre concorrendo com o preço mais barato do mercado. Então, eu tenho que estar atento ao mercado, eu tenho que comunicar gatilhos de preço, falar que é sempre custo-benefício, a melhor escolha. Então, o que eu quero trazer para a minha comunicação que vai marcar o meu posicionamento? Quero me posicionar no mercado de feminino, quero trabalhar com mulheres, então eu vou me posicionar como um trabalho personalizado para mulheres. Aí eu posso pensar, né, cores que atraem, imagens, situações bem femininas. Não, Ana, meu público é misto, homem e mulher. Tá, então meu posicionamento é homem e mulher, eu tenho que pensar em comunicações que eu vou atrair a persona homem, porque eu mapeei mais de uma, né? E a persona mulher nesse caso aqui. Não, o gênero é indiferente, Ana. O meu posicionamento mesmo é por uma questão de... O que poderia ser? Artigos Ai, como é que a gente falou antes? Feito à mão, artesanais. Então, coisas que lembram algo artesanal, algo muito essência, muito feito assim, um só, único, beleza. Então, isso aqui é para vocês literalmente escreverem aqui o que eu quero me posicionar. E falar um pouco disso para vocês, para fazer essa reunião com vocês, como é que vai ser esse posicionamento para usar depois. O que são as linhas editoriais? O que a Paty comentou. O que eu quero trabalhar, que eu não posso esquecer que ao longo do mês eu vou falar. Se eu vou fazer uma postagem por semana, e eu defini aqui, a gente trouxe como sugestões 4 linhas editoriais. Podem ser 2, pode ser uma só. A questão é para vocês não esquecerem que aquele dia é essa linha editorial. Isso ajuda a organizar principalmente o raciocínio, pensando aqui em uma comunicação online, né, na rede social, mas também pode trabalhar nos eventos de vocês. Qual vai ser o foco de comunicação, ou mais de um, em que momento vou fazer um encontro, vou fazer um workshop, vou estar numa palestra. Que momento que eu vou trazer aspectos institucionais,
Que momento que eu vou trazer algo mais para venda? Não, nesse aqui vai ser só inspiracional mesmo. Eu vou fazer uma palestra e o meu objetivo é mostrar o meu produto, inspirar as pessoas através do meu serviço, e aí eu vou contar um pouquinho da minha história e vou trazer uma prova social. E a venda vai ficar por conta do resultado de tudo isso. Então, serve para organizar qualquer linha de comunicação. Então, definam dentro do institucional de vocês o que a gente poderia falar. Contar a história de vocês, contar a história de vocês com o produto, com a ideia, como surgiu. Isso é muito legal, as pessoas engajam, principalmente histórias de empreendedorismo. Contem a história de vocês. Às vezes a gente vende muito mais contando a história, a garra, o sonho, a paixão que tem naquilo ali, como que aquilo ali nasceu, do que falando do produto. Então, contem a história do produto. As pessoas gostam, né? As pessoas gostam de entender de onde é que aquilo veio, né? De como nasceu, qual foi a ideia. Muita gente se reconhece nessas histórias, né? Então fica muito mais personalizado. Pessoas conectam com pessoas, não com coisas ou serviços. E aí a consequência é essa compra. Então, falem dos diferenciais, falem dos valores, pode ter sim uma comunicação bem, né? Essa aqui é meu propósito, isso aqui são os valores da minha empresa, da minha marca e tal, mas contem. Outra coisa também que vai aqui dentro, o lifestyle dos sócios. Eu vi que a Leia coloca assim o dia a dia dela de trabalho, e isso mesmo, mostra a produção, mostra como está fazendo, a NET também. Eu sei que posta um pouquinho dos materiais, como funciona. Isso é bem legal, porque ajuda as pessoas a criar uma imagem de como funciona. Falem da venda, né? Então, o que a gente vai falar quando for a linha editorial venda? Falar do produto mesmo, falar da marca, falar se tem algum parceiro que tu possa fazer uma postagem, alguma parceria. Isso é bem legal. Colocar, eu até coloquei aqui na parte da venda, conta como linha de comunicação também, ou WhatsApp. Então, não só na parte ali do WhatsApp Business, com materiais explicando o trabalho de vocês, mas também usarem aqueles stories do WhatsApp, usarem linha de transmissão, aquilo que vocês sabem que funciona para os clientes de vocês. E aí, comunicar o que tem de novidade do produto, quanto tempo dura, diferenciais que ele tem, se vai ter promoção ou não vai. São linha editorial venda. Inspiracional. Frases, citações, vídeos, coisas que falem de coisas relacionadas à entrega de vocês, mas não diretamente. Isso em rede social funciona muito bem quando a gente usa para repost. Então, colocar alguma dica, uma frase, uma coisa legal, que não esteja diretamente estampado ali o teu produto, mas que possa viralizar no Reels, que possa ser compartilhado. Às vezes até aqui o pessoal usa bastante meme, coisas de humor. Se a tua linha de comunicação, a tua persona, acha legal e associa bem ao teu produto, meme, usa. Humor funciona. Mas tem que cuidar também, porque pode ser legal ou pode ser um tiro no pé. Beleza? Tem que cuidar, porque aí é um tipo de produto mais específico, assim, mais... Sim. Aqui vai muito a questão das emoções, né? De puxar as emoções, assim, buscar pelas emoções. Então, dentro daquilo que vocês trabalham em termos de emoção, a linha inspiracional, ela tem que seguir esse caminho. Prova social. Aí eu botei aqui como sugestões print de mensagem, vídeo de depoimento, resultados. Tudo que vocês tiverem de prova social, armazenem sempre. Uma conversa com o cliente, um áudio, e aí ter lá o período em que vocês vão divulgar isso. Isso é bem importante, que mostre que vocês estão vendendo, mostre que as pessoas estão... como que está sendo a experiência das pessoas com o produto de vocês. E lembra que a gente conversou sobre fazer pesquisa? Coloquem uma das perguntas, né? Como foi sua experiência com o meu produto? De repente, faz uma pesquisinha de pós-venda e simples, umas 3, 4 perguntas, anônima, para a pessoa responder quando ela quiser, mas que ela conte como foi a experiência, o que ela gostaria de ter, o que foi mais marcante para ela, o que poderia melhorar. E aí, daí também, às vezes, saem umas provas sociais bem legais para serem divulgadas.
Tranquilo até aqui? Persona, que a gente já trabalhou, então aqui a gente coloca os aspectos que eu não quero me esquecer. Não quero me esquecer que quando eu mapeei a persona, ela é mais mulher do que homem, que ela tem gosto por isso, por aquilo, percebi que tem mais tendência para isso, por aquilo, coisas que tu vai usar como gancho. Se é uma marca de perfume, se é livro, às vezes até associar autores, cantores, músicas, coisas que tu sabe que mexem com aquela persona. Te ajuda a montar a comunicação bem mais atrativa para ela. E por fim, aqui os canais que tu vai fazer, tá? Então, aqui tem algumas sugestões, Instagram Melhores Amigos, isso funciona também para trabalhar clientes VIP, às vezes até fazer algum grupo de venda específica no Melhores Amigos também funciona. WhatsApp, aí se vai ser mensagem, se vai ser linha de transmissão. Se tu tem algum aplicativo, né, outra ferramenta, site, sim ou não. Aí eu coloco aqui o meu público, qual é a persona que eu vou trabalhar. No Instagram eu vou trabalhar as minhas 2 personas, vou trabalhar uma só. E o status é se eu já comecei ou se eu ainda quero começar. Porque, né, isso aqui eu sei que é importante. Lembra que isso aqui são as premissas, né? Então a gente vai montando para efetivamente botar para rodar essas estratégias todas. Até aqui tá tranquilo? Pelo visto, tá. Sim. Maravilha. Aí a gente vai para o cronograma. Esse cronograma funciona da seguinte forma. Estão vendo que aqui tá as linhas editoriais, né? Peguei o julho aqui, tem os meses aqui para baixo. Vou pegar aqui o dezembro. Ele tem todos os meses, tá, gurias? Lá para cima só tá ocultinho. Então, temos dezembro aqui. Se eu mudar, por exemplo, aqui as linhas editoriais, eu não vou fazer prova social no meu, não quis. Ele some daqui, tá vendo? Então, aqui vocês podem mudar o nome da linha editorial que vocês querem, que a planilha vai puxar aqui. Aqui tem as semanas do ano. Do mês, desculpa. Então, eu vou colocar aqui que eu quero trabalhar com a linha editorial no primeiro dia, já foi o primeiro dia, né? Mas vamos supor que nós estamos planejando dezembro. O que esse calendário tem? E agora vocês precisam atualizar, se vocês quiserem usar essa ferramenta, para o ano que vem. Ele tem datas de tudo que é coisa em cada dia do ano. Então, tem um monte de datas. Deixa eu aumentar aqui, porque está muito pequenininho, né? O povo enxergar. Mas, ó, por exemplo, na sexta-feira, dia 2, é o dia da astronomia, dia do advogado criminalista e dia pan-americano da saúde. Talvez, por exemplo, tá meio ruim esse dia, né? Mas vamos supor que seja o dia da saúde emocional. E aí, Anete, tu pode fazer uma postagem específica, pode ser uma postagem de inspiracional, por exemplo, falando sobre o dia da saúde. E aí, tu planejou que tu vai fazer isso. Qual é o teu objetivo com essa postagem? Eu quero inspirar, nessa postagem aqui, quando eu for montar, eu vou querer inspirar as pessoas a cuidarem da saúde emocional. Emocional, e vou dar um gatilho para as leis da constelação. Nem sei se é leis da constelação que chamam, acho que é. Então, esse é meu objetivo, para não esquecer, que eu vou planejar todos agora. E o formato, eu vou fazer uma postagem no Instagram, mas eu também vou mandar um cartão para as minhas clientes todas. Então, eu vou mandar na lista de transmissão também. Para quem já foi minha cliente. Aí, a referência que eu vou usar vai ser eu vi um cartão, vi um card no perfil do @123 lá, e aí eu vou pegar aquele esquema lá. Opa! Ele entendeu como uma fórmula. Ok. E eu vou pegar essa referência aqui. A referência é um filme. A referência é uma música, é um poema. É só para te ajudar a lembrar, porque lembra que tu tá planejando várias, então, para tu não te perder, né?
E a métrica, que é aquilo que a Paty falou. O que eu espero disso aqui que eu vou fazer? No Instagram, né, que curtam, não tem uma coisa muito específica. Mas da lista de transmissão, eu espero dessa postagem pelo menos reativar umas 2 clientes. Então, eu quero reativar 2 clientes. Tá, Ana, mas eu vou mandar mensagem e daí eu acabei de botar uma meta. E a última etapa da nossa aula é a gente falar de plano comercial. E o plano comercial, que é o plano de metas, inclui a forma como eu vou vender, como eu vou comunicar. Então, eu quero fazer com essa minha ação aqui, eu espero reativar 2 clientes. Eu vou fazer essa ação, depois eu tenho que voltar para ver o que eu consegui. Então, eu tenho que colocar no meu plano lá, não esquecer de olhar se eu realmente estou indo atrás ou não. Deixa eu ver que tem uma mensagem no chat aqui. Tá, uau, então, acho que tá. Estão gostando, guria? Está fazendo sentido? Então, Faz vi. sentido, é um caminho que a gente segue, tem para seguir, né? Tá tudo pronto, é só pensar, né? Só é bastante trabalho, mas tá tudo bem mastigadinho. O que acontece, né, Leia? Vai te dar trabalho. Imagina tu fazendo isso aí de um mês para o outro, né? Ele vai te dar trabalho num dia, mas em compensação, depois que tu já tem todas as ações coordenadas para o mês seguinte, aí é basicamente operacionalizar, né? Então fica mais fácil, fica mais organizado e também tem a questão, e aí tu vai estar comunicando todos os temas, né? Que é isso que é importante, porque às vezes o que acontece? Por falta de tempo, como a gente não vai fazendo do jeito que dá, a gente acaba fazendo sempre, a gente tende a fazer o que é mais fácil, mais rápido, né? Para eu conseguir me livrar daquela tarefa, né? Então a gente acaba, a nossa comunicação fica sempre do mesmo jeito, né? Quando a gente para pensar, para organizar, aí aqui na parte de cima, na parte de cima do mês, ó, à medida que tu vai colocando aqui naquela parte da linha editorial, se é inspiracional, se é venda, ele vai como é que é? Te mostrando o que tu mostrando tá as trabalhando. quantidades que tu tá trabalhando em cada linha editorial, para saber se tu tá equilibrada, né, na tua comunicação. Porque às vezes a gente. Legal. Oi? Que legal. Então ele vai te dando aqui qual é o teu, o que tu tá, como é que tu tá te organizando com relação aos temas. Então é bem importante, porque aí tu sabe que tu tá distribuindo os temas da tua comunicação. E esse calendário aqui de datas, ele é um calendário que sai anual, tá? Então, também agora para 2023 é importante atualizar e dar um pouco de trabalho no início mesmo, que aí tem que sentar e ver os dias e botar todos, mas também depois que ficar prontinho, arrasa, assim, que aí facilita bastante a elaboração dessa comunicação. É bem legal. Esse aqui chama calendário de marketing. Eu até procurei hoje para ver se ele já tinha saído, porque daí eu ia deixar atualizado para vocês, mas infelizmente não estava. Mas, Ana, eu vou ter que botar todos até o dia do fonoaudiólogo. Não, não vai fazer isso, né? O que tu vai fazer? Pega só o que é Olha específico. só aqueles que têm a ver com o teu dia e coloca ali. E também dentro daquilo que é a tua semana. Então, uma coisa, né? Quantas postagens, quantas ações de comunicação eu vou fazer por semana? No mínimo uma, então tá. Então, eu vou trabalhar mais isso, mais aquilo esse mês. E aí eu vou organizando a minha agenda. Coisas importantes, principalmente para quem trabalha com serviço, ou às vezes ou tem, sei lá, uma lista de clientes VIP. Leia, eu estou trabalhando, Ana, com personal organizers, então eu estou trabalhando com 3 empresas e elas consomem meus produtos. Então, são clientes especiais. E essas clientes especiais vão vir aqui também, aniversário da cliente especial. E aí eu não vou me esquecer de mandar mensagem, tá, para minha cliente especial. Essas coisas, Ana, mas vou mandar aniversário pra... Olha, quando a gente é pequeno, assim, né? A gente a gente precisa fidelizar cada vez mais aqueles que estão junto com a gente. Uma mensagem de aniversário, um mimo, uma coisinha que tu faz já, às vezes um WhatsApp, né? Uma lembrança.
Então, organiza mesmo, prioriza, coloca na comunicação para não esquecer aquilo que realmente é importante para tu comunicar, seja do teu produto, do teu serviço, das tuas parcerias e também dos clientes. Essa ferramenta ela é bem interessante, assim, ela ajuda bastante. Olhando assim na primeira vista, ela parece dar bastante trabalho. Ela dá trabalho para Para organizar, montar, mas vai ser uma vez só, né? Tipo, uma vez só no ano para organizar com as datas, e aí, dentro daquela agenda lá da organização do tempo, mensal, é uma frequência, tipo, de tu olhar ali nos últimos dias do mês, onde tu vai programar as tuas ações para o mês seguinte, organizar a tua comunicação. Porque aí depois está pronto, aí é só ir ali consultar e fazer. E aí todo o gasto, né, de tempo que a gente tem para pensar, pô, o que eu vou fazer essa semana? O que eu vou pensar de comunicação? Já me gastei lá uma vez por mês, já fiz e agora está todo organizadinho. Então funciona muito bem. A gente tem tido resultados bem interessantes com relação à utilização dessa ferramenta. Gurias, essa ferramenta aqui é aquele dia, a gente volta agora no encontro 2 que a gente falou da agenda da semana. A gente vai fazer isso uma vez por mês. Então, eu vou planejar. Se a gente for pensar, eu vou fazer 2 ações de comunicação por semana, sejam elas uma online e uma offline, eu vou ter que planejar 8 inserções, 5, 6, não é uma coisa muito absurda. Aí eu termino isso aqui, o que eu tenho que fazer agora? Eu já vou organizar minha vida. Preciso fazer card no Instagram, preciso agendar uma postagem. Então, eu paro, faço tudo que eu tenho que fazer disso aqui e termino. Porque também a gente precisa deixar a nossa capacidade produtiva direcionada para aquilo que está nos trazendo o dinheiro diretamente. Só que a comunicação online e offline nos garante a consistência nessa entrada de receita. Então, ela precisa entrar dentro da nossa agenda. Por isso que a gente comentou sobre o custo da hora, a gente não pensar só no tempo da hora trabalhada direto no produto, porque eu preciso dessa hora aqui para manter o produto sendo vendido. Tranquilo? Alguma dúvida? Sim. Não. Maravilha. Fechamos, então? Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. Tranquilo. Beleza, então. Vou deixar salvo lá na nossa pasta no Drive essa ferramenta também para vocês. Vocês viram que o negócio é prático, né? Quero ver vocês tudo trabalhando. Bem organizadinhas. Estão bem quietinhos. Enchemos elas de coisa para fazer. Desde que eu vou fazer. Enchemos elas de coisa para estar apavorada. Aí vocês vão ver depois, quando vocês criarem o hábito de se organizar dessa forma, fica muito mais fácil. Nada, só pensei na minha social media, falei assim, agora não tem desculpa. Agora, tipo, agora eu vou virar para ela e falar assim, a gente vai sentar, vai organizar tudo e aí, tipo, tu faz e posta lá e a gente já tá resolvida. Muito bom, Anete. É exatamente isso. Vai sentar com ela uma vez por mês, vai organizar isso e ela que toque agora as postagens. Muito bem. Exatamente. A agenda tem que se organizar. Trabalha sozinho, tem que se organizar. Senão, não consegue cacarejar. Aí vira pato. Não dá para ser pata, gurias. Tem que ser uma galinha para comunicar tudo que tem que comunicar. Fala, Lé. É legal também que, como a gente está pertinho do final do ano, dá para iniciar do zero no ano e ter resultados diferentes no final do ano que vem, né? Muito bom, Lé. Exatamente isso aí. A ideia é exatamente, vamos todo mundo se preparar para 2023. Lembrem de nos contar os resultados de vocês, tá? A gente fica muito feliz de ouvir o que já está funcionando. Vão nos chamando nas redes sociais, no WhatsApp, vão nos contando para a gente. Para a gente é um quentinho no coração saber que aquilo que a gente se propôs está trazendo bons frutos, fez diferença. Deu uma animada até. Tipo assim, deu um gás. Tá acabando o ano, em vez de estar assim, acabando o gás, falar, não vejo a hora de descansar, deu um gás para, tipo, nossa, começar o ano a todo e não assim, engrenar em janeiro, entendeu? Tá maravilhoso. A ideia É verdade. é essa. Dia 2 de janeiro, todo mundo com tudo pronto, com as armas todas engatilhadas agora. Isso aí, consistência. Então, fechamos a comunicação, tranquilo. Última etapa do nosso encontro.
Plano comercial. Mais um plano, Ana? Sim, mais um plano, Ana. Não tem, gurias, não tem, tem que organizar a vida. Se a gente não se organiza, se a gente não calcula, pega um mapa, desenha a rota que onde a gente quer chegar, a gente sai andando por aí feito louca e depois chega lá para ver, mas baca, me atrapalhei, que eu não era bem isso aqui. A gente conversou com vocês lá no começo sobre o que eu quero do meu negócio, né? Não é só o que eu quero em termos de... É bem assim, Zé. Não é só o que eu quero. A gente falou um pouquinho sobre Prolabore. Eu quero ganhar tanto, eu quero não sei o quê. Beleza. Aí a gente faz isso, objetivos de início de ano, né? Quero emagrecer 10 quilos, quero ler 28 livros, quero deixar o cabelo crescer. Aí eu faço bem lindo ali meus objetivos. E depois eu nunca mais olho para eles, eu também não estabeleci prazo nenhum. Eu não peguei esses objetivos e fatiei, né, esse abacaxi ao longo do ano para eu saber que, para eu chegar em 31 de dezembro mais magra, mais cabeluda, nem sei que era a meta que eu ia botar. E mais leitora. Quanto eu teria que ter realizado em cada mês? Aí o que o pessoal faz? Chega lá por outubro, aquele desespero nas academias, aí sai fazendo leitura dinâmica. Não, isso não é assim. E empreendedor mesmo não vai fazer nada, porque ele precisa vender e pagar as contas. Então, o que o plano comercial é, gurias? O plano comercial é a fatia do abacaxi que eu tenho que fazer este mês. Eu tracei o meu objetivo de ganhar tantos mil com o meu negócio agora nesse ano, eu quero vender para um mercado novo, eu quero consolidar uma lista de clientes. O que é importante para mim? Tranquilo. E aí eu transformar isso em metas. Então, pensar o seguinte, quanto que eu tenho que produzir por mês? Isso pode ser uma meta. E aí, quanto tem que produzir por mês? Quantos clientes novos eu quero atender? Eu quero aumentar o preço? Quais são as minhas metas? Quando eu for colocar essa meta, eu quero chegar quando nessa meta? Então, se eu quero conseguir dobrar o meu faturamento, eu quero dobrar o meu faturamento. Eu tenho como a minha produção atender isso, de bate-pronto, não. Mas eu consigo ir aumentando a minha produção ao longo dos meses para que até julho eu consiga dobrar o meu faturamento. E aí depois eu vou conseguir manter esse faturamento até dezembro, porque daí eu já vou ter chegado na minha capacidade produtiva máxima, e aí eu vou me preparar, fazer um caixa, para eu poder contratar pessoas para eu terceirizar uma parte da minha produção. Tá fazendo sentido, Léa? Isso aí. Tá. Esse plano comercial também, os objetivos e as metas, é legal também essa época agora do ano, onde a gente já começa a organizar todas vão sair com tudo pronto, né? Para começar o ano que vem. Então, é um bom momento também para parar e definir quais são os objetivos e as metas que querem para o ano que vem. Isso aí. Então, pensando no mês, né? Definir as metas para o ano, os objetivos macro para o ano, fatiei eles por mês e aí eu vou fazer as metas do mês. Então, nesse mês, quanto que eu preciso vender? Quantas metas? Vida real, tá? Não adianta 38 metas. Então, assim, 2, 3 metas no máximo que tu vai conseguir fazer e acompanhar. Então, pense em metas que são importantes para aquela destino final que tu quer chegar. Define também qual é o indicador. Como é que tu vai medir se está chegando? Então, eu sei que eu estou chegando onde eu quero porque eu já vendi tanto, comprei tanto, tive tantos clientes novos. A história aquela do evento ali que eu comentei, do evento não, da ação no WhatsApp, eu espero, com essa ação de comunicação, converter 2 clientes. Então, coisas que eu posso medir. Separa as ações entre ações online e offline para te ajudar, né? Porque podem ter algumas questões que são voltadas ao plano de comunicação. Colocar o plano de comunicação junto no plano comercial ajuda a gente a estar no radar, garantir que a gente não vai furar e vai fazer.
E aí, duas coisas que não podem faltar. Prazo, até quando que isso tem que acontecer? Porque daí, quando eu coloco os prazos no dia que eu tô planejando, eu vejo se eu não marquei tudo para a mesma semana. Daí eu dou conta que eu não vou fazer, né? Então, eu tenho que separar ao longo do mês como é que eu vou dar conta de fazer todas as ideias grandes que eu tive. Como que eu vou medir aquilo ali que se está funcionando ou não? A expectativa que eu tenho de alcançar pode ser uma métrica. Então, o que que eu estou esperando com aquilo que eu estou fazendo? Coloca isso também. Anota. Ana, que formato? Um papel pode ser. Preferência que fique no teu mural. Aqui no nosso mural a gente tem as nossas metas e a gente já está preparando agora as nossas metas do ano que vem, abrindo direitinho o nosso mapa também, para a gente conseguir se organizar para aquilo que a gente está buscando para o ano que vem. E depois que eu fiz tudo isso lá no finalzinho do mês para o mês seguinte ou no comecinho do mês, naquele fechamento de semana que a gente comentou da agenda, que eu vou dar uma passada no caixa, vou ver tudo que faltou, que eu preciso organizar, eu vou olhar como é que estão os resultados daquilo que eu estabeleci como as metas daquele mês. Consegui fazer as postagens que eu tinha me planejado, consegui fazer as entregas, vender as coisas que eu tinha me proposto. Então, é importante definir, mas olhar, acompanhar, para não acontecer aquilo que eu comentei. Faz um objetivo, nunca mais olha para ele, chega depois lá na frente e não atingiu. Não é para engavetar. Não dá Não para dá para engavetar. engavetar. É bom ficar num mural, ficar à vista, ficar, entendeu? Uma coisa que seja que eu tenha, que eu consiga olhar todos os dias para aquilo ali. E coloque, uma das metas que eu acho que é bem importante é uma meta de venda. Coloca uma meta de venda. Isso aí. Uma meta que não pode faltar, meta de venda. Pode ter meta de melhoria na produção, pode ter meta de promoção, mas tenha uma meta de venda, de resultado. Isso também ajuda até a motivar quem está ali no batente todo dia. Sim. Tranquilo? Léa, alguma dúvida, alguma questão? Não, tá tudo tranquilo, só vocês caíram do céu, eu digo, porque a gente ouve tanta coisa que tem que fazer, mas tão mastigadinho assim como vocês trouxeram facilita muito, porque para quem é sozinho, eu não sei como, mas vocês conhecem muito bem a realidade. Muitas vezes é difícil de fazer, mas assim mastigado, que é só a gente sentar e um dia que tá com a cabeça bem arejada e descansada, que a gente fica mais produtivo, mais criativo, né? É só planejar, colocar ali o mapa, né? Que tá lá no Drive também, eu tô louca para pegar e organizar tudo para não perder nada, não perder o acesso. É sentar e fazer, porque mais mastigado que isso, só se vocês vierem aqui fazer para mim. Ah, que bom, que bom. É isso aí, é isso aí. A ideia é exatamente essa. Levar para a realidade de vocês, né? Com coisas práticas e possíveis, né, Leia? Que a gente sabe que quando a gente é sozinho, assim, é da dificuldade que tem para organizar o tempo. Que bom que a gente está conseguindo atingir esse objetivo. E também, Led, tudo isso que a gente está falando, né? Começa a colocar no teu radar, mas um dos objetivos, por exemplo, que tu pode ter macro para o teu ano é profissionalizar a minha operação. Ó, já botou até que é uma galinha. Isso aí, isso aí. Isso aí. Mas, Léa, pensa assim, tá, em janeiro eu vou implementar o mapa de comunicação, vou trabalhar isso aqui, vou começar. Aí eu boto, organizo na minha agenda. A partir de fevereiro, eu vou, além do mapa, eu vou fazer mais outra coisa. Então, vai botando aos pouquinhos esses processos na tua rotina para tu ir te adaptando. Porque às vezes também a gente se propõe a mudar um monte de coisa e não dá conta. O importante é aquilo que eu vou me propor a fazer, eu vou reorganizar a minha agenda e eu vou fazer. E a partir daquele dia eu não vou mais parar. Então, olhar assim para as finanças do negócio, que a gente vai falar amanhã. Isso é uma coisa que tem que ser prioridade, senão o dinheiro entra, e aí, como tu comentou, né? Daqui a pouco tá pagando para trabalhar, nem sabe, ou só trocando dinheiro. Então, precisa ter esse olhar. A comunicação é importante, muito, precisa vender, precisa ter consistência, olhar a produtividade, organizar a agenda, tem um monte de coisa, prospecção de cliente, milhões de coisas que a gente comentou aqui. De tudo isso que a gente foi falando, cada
se cada mês tu implementar uma coisinha de cada uma dessas aulas, uma só, tu vai já ver melhoria no teu negócio. Então, aos pouquinhos, vai fazendo para não deixar a peteca cair e não parar. E vai fazendo aquilo que é real. Não adianta dizer que vai fazer tudo, depois não consegue, daí se frustra, é muito pior, né? Sim. Com Certo? certeza. Certíssimo. Valeu a pena me esforçar para estar aqui de novo. Que bom, muito bom, que bom. Amanhã, então, vamos olhar para essa parte das finanças, vamos organizar a casa para o ano que vem, já com todas as. Montar uma previsão de orçamento, né? E já tá com essa parte pronta aí para engatar no ano que vem. Certo? Bem? Certo. Então tá. Super beijo, já vou Um subir beijo, nos vemos amanhã. a material e a planilha lá. E aí, depois, daqui a pouco mais, eu subo o link da aula também. Tá certo. Brigadão, gurias. Até amanhã. Beijo, beijo, até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau.